Imagine uma montanha. Agora, imagine que dentro dessa montanha há uma cidade inteira, com passagens ocultas, espaços enormes esculpidos na rocha e vestígios de uma civilização antiga e misteriosa. Para muitos de nós, isso soa como algo saído de um livro de fantasia, mas essa é uma realidade fascinante encontrada por arqueólogos na Turquia. Hoje vamos explorar os mistérios das civilizações perdidas que criaram vastas redes subterrâneas e impressionantes monumentos funerários na Lícia e Capadócia. Povos que desafiaram os limites da engenharia e criaram abrigos incríveis para escapar de conflitos. Lícia e suas marcas na história. A história da Lícia começa por volta do primeiro milênio antes de Cristo, na região onde hoje fica o sudoeste da Turquia. Escondida nas encostas das montanhas, essa civilização deixou uma marca que desafia nossa compreensão. O povo liciano construiu monumentos fúnebres colossais, diretamente nas pedras das montanhas, tumbas grandiosas, feitas para durar para sempre. Imagine andar por vales onde o relevo rochoso não apenas oculta as entradas, mas se transforma em verdadeiros templos. As tumbas licianas não eram meros locais de descanso eterno, elas eram uma expressão das crenças mais profundas desse povo. E para os licianos, a morte não era o fim, mas a continuação de uma jornada que deveria ser respeitada e reverenciada. Cada tumba esculpida imitava a fachada de um templo, com colunas, frisos e detalhes minuciosos. Tudo planejado para mostrar a importância daquele que havia partido e o respeito que ele ainda inspirava entre os vivos. Os arqueólogos que estudam a Lícia tentam entender como eles foram capazes de criar essas estruturas tão complexas que permanecem praticamente intactas milhares de anos depois. Esses túmulos, no entanto, eram apenas uma parte do engenhoso plano arquitetônico dos licianos. Viver nas encostas das montanhas não era uma coincidência, era uma estratégia. Essa civilização enfrentava constantes ameaças externas, e a escolha do terreno, unido à forma como construíam seus abrigos, oferecia proteção contra invasores. Imagine a habilidade necessária para transformar o relevo montanhoso em muralhas naturais, lugares onde se podia ver quem vinha de longe e preparar defesas. A Lícia é uma dessas civilizações que, mesmo envolta em mistério, continua a nos impressionar. Cada escultura, cada detalhe esculpido nas montanhas, carrega uma mensagem silenciosa. A cidade subterrânea de Derinkuyu. Agora, vamos nos aprofundar ainda mais, literalmente, e conhecer uma das descobertas mais fascinantes da Capadócia, a cidade subterrânea de Derinkuyu. Imagina isso, por milênios, moradores caminharam, trabalharam e viveram em cima de um segredo escondido, sem jamais suspeitarem do que estava logo abaixo de seus pés. Até que, na década de 1960, uma reforma de casa mudou tudo. Enquanto quebrava uma parede, um morador encontrou uma passagem que parecia não ter fim. E então, arqueólogos foram chamados, e o que eles descobriram desafiou qualquer expectativa. Derinkuyu é mais do que uma caverna ou uma série de túneis. É uma cidade inteira escavada no subsolo a quase 60 metros de profundidade. Para se ter uma ideia, isso equivale à altura de um prédio de 20 andares, mas, neste caso, para baixo. E não era qualquer cidade. Ela foi planejada para abrigar até 20.000 pessoas, com direito a armazéns de comida, vinícolas, áreas para animais, escolas e até mesmo locais de oração. Um mundo completo, esculpido nas entranhas da terra. Mas o mais impressionante é que essa cidade foi construída com um propósito muito específico: a sobrevivência. Naqueles tempos, invasões eram comuns e a Capadócia estava localizada em um ponto estratégico entre grandes impérios em constante disputa. Quando o perigo chegava, os habitantes simplesmente desapareciam da superfície, refugiando-se em Derinkuyu, onde poderiam viver por semanas ou até meses sem jamais precisar sair. Com um sistema de ventilação engenhoso que garantia que o ar fresco chegasse até os níveis mais profundos e enormes portas de pedra que podiam ser fechadas para bloquear qualquer invasor, Derinkuyu era uma fortaleza impenetrável. E não para por aí. Túnel após túnel, os arqueólogos descobriram que Derinkuyu se conectava a outras cidades subterrâneas na região, formando uma verdadeira rede de proteção e comunicação.
Imagine viver em uma época em que, em questão de minutos, você poderia desaparecer da vista de qualquer inimigo e se mover por quilômetros sob a terra, em corredores seguros e ocultos. Era um feito de engenharia impressionante, mostrando o quão avançado era o conhecimento dos habitantes da Capadócia. Cada centímetro escavado em Derinkuyu era uma garantia de segurança, um lembrete de que, em tempos de crise, eles estavam preparados para enfrentar qualquer ameaça, debaixo da terra. O mistério das civilizações subterrâneas, mas isso ainda nos deixa com uma pergunta intrigante: por que civilizações inteiras optaram por viver ou pelo menos se esconder no subsolo? Construir essas cidades subterrâneas exigia uma quantidade absurda de trabalho e um conhecimento técnico impressionante, especialmente para a época. Então, o que motivou essas civilizações a cavar tão fundo? Para entender isso, precisamos pensar no contexto da época. A região onde hoje está a Turquia foi palco de inúmeras invasões ao longo dos séculos. Povos vindos de todas as direções, persas, romanos, árabes, disputavam essas terras estratégicas e suas rotas comerciais. Viver em locais vulneráveis significava estar exposto a ataques e saques a qualquer momento. Era uma vida constantemente sob ameaça. Imagine tentar dormir sabendo que, a qualquer instante, um exército inimigo poderia surgir no horizonte. Para os habitantes da Capadócia, a solução foi não apenas resistir, mas desaparecer. E assim essas cidades subterrâneas se tornaram algo como esconderijos permanentes, prontos para serem usados sempre que necessário. A vida subterrânea oferecia uma segurança inacessível na superfície, e o nível de planejamento envolvido era surpreendente. Cada túnel era pensado para confundir eventuais invasores, com passagens estreitas e armadilhas preparadas para retardar qualquer avanço inimigo. Mas não era apenas uma questão de se esconder. Essas civilizações desenvolveram um estilo de vida adaptado ao subsolo. Eles aperfeiçoaram o uso de sistemas de ventilação complexos, posicionando cuidadosamente poços de ar em pontos estratégicos. Assim, mesmo nos níveis mais profundos, o ar circulava, mantendo a cidade fresca e habitável. Eles também armazenavam alimentos, água e até mesmo vinho, garantindo que tudo o que fosse necessário para sobreviver estivesse ali, debaixo da terra. Cada um desses detalhes nos faz pensar em como esses povos conseguiram transformar condições extremas em um meio de vida. A vida subterrânea, que hoje pode parecer claustrofóbica ou impossível para nós, foi não só uma escolha engenhosa, mas uma solução para o impossível. E esses túneis, essas câmaras esculpidas, permanecem como um testemunho silencioso da capacidade humana de adaptação, de como, diante das maiores ameaças, nós encontramos formas de resistir e prosperar. Essas cidades ainda estão lá, nos lembrando do que somos capazes de fazer para sobreviver, do que estamos dispostos a construir ou escavar para proteger o que é nosso. Lícia, Derinkuyu e tantas outras cidades subterrâneas nos mostram como o passado guarda segredos ainda incompreendidos. Quem eram esses engenheiros, arquitetos e líderes que inspiraram a criação dessas cidades, que desafiavam o perigo e resistiam ao tempo? Enquanto arqueólogos continuam a explorar esses lugares, cada nova descoberta revela um pouco mais sobre a capacidade humana de adaptação e inovação diante da adversidade. Esses locais, com seus túmulos esculpidos em montanhas e vastas cidades subterrâneas, permanecem como testemunhas silenciosas de civilizações que, apesar de desaparecidas, ainda nos deixam maravilhados com sua engenhosidade e coragem.